Olá, sou Carla Montenegro e hoje eu vim falar sobre tolerância. É interessante que quando a gente pensa na tolerância, a gente pensa numa série de coisas, mas a gente sempre associa o quê? O contraponto, a intolerância. Pelo menos é assim que eu penso, é assim que eu acabo associando. E aí eu vim convidar você sobre uma reflexão que eu estava tendo sobre a minha vida, sobre o meu dia a dia, mas o quanto que isso também não reflete na sua vida, né? Eu vendo esse calor, esse momento todo de calor das questões referentes às eleições, dos seus candidatos, dos pontos de vista diferentes, eu vi muita gente se atacar, muita gente dizer o que pensava, mas já de uma forma muito agressiva, sempre provocativa, né? E aí eu comecei a observar o quanto que as pessoas estavam intolerantes sobre tudo, sobre até a opinião do outro. Bom, eu não quero entrar sobre a questão de política, mas eu quero entrar nesse estado da intolerância, de você não entender o lado do outro, de você nem querer ouvir. Ninguém mais está disposto a ouvir, ninguém mais está disposto a entender como é que é o seu ponto de vista, o que você passa com a sua experiência com isso. Eu não estou aqui para te julgar, estou aqui para entender qual é a sua linha de raciocínio. E aí, quando você expõe uma frase sua, também é sempre um ataque, é sempre uma coisa, sempre um lugar de eu preciso falar pra você que o que você tá vendo é errado. Nossa, aquilo tudo estava me chocando. Mas o que me faz mais perceber sobre a questão da intolerância no dia a dia são as coisas simples. Estava eu caminhando domingo numa ciclovia que tem ali no sudoeste, porque a calçada é toda detonada, então eu caminho como muita gente caminha na ciclovia. E aí eu estava lá com meus headphones e tal, e caminhando, quando de repente eu escutei uma buzina, né, um sininho, trim, trim, trim. Quando eu olhei para trás, eu cheguei pro lado, e aí um homem passou, tinha espaço, estava eu nesse momento. Ele passou e falou, aqui é ciclovia, e tal, e foi. E eu pensando assim comigo, tá, tudo bem, desculpa aí, né, vou ficar mais atenta aqui para ficar mais da beirada e tal. E aí, nessa coisa do voltar, ele voltou depois com o sininho dele, falando, vai andar lá do outro lado, vai andar na calçada, aqui é pra andar de bicicleta. E aí eu pensando assim, eu nem consegui reagir, a verdade é essa, ainda bem, porque senão eu ia entrar naquela vibração dele. Mas eu fiquei um pouco chocada, fui pra casa, aí eu de repente eu mudei de pista, fui andar na calçada toda ruim, acabei passando por um outro caminho para ir pra casa. E aí eu pensando, o que a intolerância do outro me faz até mesmo mudar o meu caminho, faz mudar a minha direção, faz mudar uma coisa que eu estava fazendo todos os dias. Bastou aquele homem chegar e pronto, eu mudei meu caminho. Uma intolerância dele, se ele estava de mal com a vida, não sei. Se ele estava com problemas, eu não sei. Mas a intolerância dele me fez mudar um hábito meu. E eu fiquei refletindo sobre isso, fiquei com isso tudo assim. E eu vendo todas essas coisas de intolerância de todo mundo, me fez refletir mais ainda. Me fez refletir sobre que aquela intolerância daquele homem estava me incomodando, porque o quanto que eu sou intolerante também. O quanto que eu não quero enxergar essa intolerância em mim. E aí vem a questão do quantas coisas eu não quero mais isso na minha vida, eu tiro. Isso é uma intolerância. Eu não quero mais desse jeito, tá? E isso eu comecei a ver que eu estava sendo intolerante com uma série de coisas da minha vida. Então, que as intolerâncias que fossem sobre política, ideias, opiniões, aquilo também estava refletindo em todas as minhas emoções. O quanto eu estava sendo intolerante comigo, o quanto eu estava sendo intolerante muitas vezes com o outro. Tipo assim, eu não quero esse tipo de amizade na minha vida, eu tô tirando. Como assim, sabe? Tipo, tudo se resume a um momento. E aí eu fiquei refletindo mesmo sobre isso e resolvi trazer isso para um vídeo, ver como vocês veem dessa forma, como poderiam vir me ajudar a refletir melhor sobre isso, porque eu também não sei até que ponto que eu olho isso e fico também entrando no rigor comigo, porque afinal de contas eu sou o meu melhor chicote. Porém, me fez refletir mesmo que a intolerância do outro pode muito gerar essa intolerância comigo. E aí, nesse contraponto, vem o vídeo de hoje, sobre a tolerância. Porque aí, de repente, eu me vi em outra situação, que eu tava com um problema com uma pessoa,
pela falta de comunicação, por tudo, e eu já querendo tirar aquilo da minha vida, peraí, seja mais tolerante, olha esse lado, olha esse ponto, por que não analisar isso também? Comece a pensar de outras formas, que as outras pessoas têm formas de agir diferente, todo mundo é diferente, é por isso que a gente vive nesse mundo, porque somos diferentes, sabe? Que bom que somos diferentes, porque todo mundo igual ia ser um saco mesmo, mas o quanto que é difícil se libertar desse sentimento, porque a gente é apegado naquilo que é o correto e pronto, é isso, tem que ser do meu jeito e tal. E não é bem por aí. Se você não tá fazendo mal a ninguém, se você não tá prejudicando ninguém, então por que não ser mais flexível? Por que não ser mais tolerante com determinadas circunstâncias? E aí, refletindo sobre tudo isso, eu vim trazer esse vídeo de hoje perguntando o quanto você tem sido tolerante com você mesmo, o quanto você tem sido tolerante com as pessoas próximas, porque a forma da gente agir com os outros é muito uma forma da gente agir com a gente, né? Então assim, você pode ser rígido, mas a maior rigidez que você tem, com certeza, é uma rigidez que você tem com você mesmo. Então, ser tolerante com o outro é uma consequência do quanto você também é muito tolerante com você. O quanto que você consegue tolerar as suas falhas, tolerar as suas mudanças de caminho, suas mudanças de opinião. Tudo pode ser modificado. Eu poderia acreditar numa coisa há 7 ou 8 anos atrás e hoje não acreditar mais nisso. É normal. Que bom que a gente muda, que bom que a gente vê as coisas de forma diferente, mas até que ponto falar, não, eu pensava assim, eu tenho que pensar assim até o resto da vida? Não. Tudo é uma escolha. Então, meu convite hoje é para que você seja mais tolerante com você, seja mais tolerante com o próximo, que as opiniões sejam diversas e que você não utilize essa intolerância para estar provocando. Seja mais tolerante com o outro que pensa diferente de você. Seja mais tolerante com o ponto de vista da outra pessoa. Seja mais tolerante no seu dia a dia, trabalhando com mais compaixão, com mais amorosidade e com mais amor. Esse é o vídeo de hoje. Eu convido você a se analisar, avaliar, me responda, me diga o que pensa, o que acha, se faz sentido. E um beijo e até a próxima terça.